Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. No Mundo Maior, essa obra fantástica. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, Estudando o Cérebro. Vamos relembrar uma coisa que é muito interessante. Não se esqueça, se você estiver vendo pela primeira vez, continue. Mas é importante que você depois volte desde o prefácio. Depois tem o primeiro capítulo, 2 programas, o segundo capítulo, 2 programas, o terceiro capítulo, a Casa Mental, 2 programas, um programa fabuloso, né? E hoje nós vamos entrar um pouquinho nessa ideia do cérebro, né? Vamos relembrar que André Luiz, na década de 40 do século passado, ele trouxe uma contribuição ímpar para a ciência, onde vários desses livros hoje são estudados e pesquisados nas grandes universidades do mundo todo. É muito interessante tudo isso. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos os nossos telespectadores, rogamos a Jesus que abençoe o nosso encontro de hoje e deixamos o nosso WhatsApp. Durante o programa, se os nossos queridos telespectadores quiserem mandar uma mensagem, uma dúvida, uma colocação, o nosso número é 19 997 7827 94. Leremos e responderemos com muito carinho e com muito amor. Para você poder entender, vamos relembrar que no capítulo passado, eles estão estudando aquele caso daquele homem que está deitado a uma cama e um espírito com ar de perversidade está ligado a ele, desde o tórax até o cérebro, por cordões, vamos chamar assim, fluídicos, tenuíssimos, como ele define, e, logicamente, aquela pessoa que está à cama é uma presa daquele que está comandando, inclusive, o seu pensamento. Nós vamos estudar esse capítulo em 2 programas. Nós vamos estudar um pouquinho o que aconteceu. Capítulo 4. Estudando o cérebro. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico de seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos, numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e atingiu a maioridade. Exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardara-o à conta de um filho, que lhe reclamava contínua assistência. Estalou a contenda, palavras rudes, trocadas, entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda. Retirou a importância vultosa a que se supunha com direito, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato.
Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo, e fingindo preocupação, ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto, mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação, foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Então nós vamos ver aqui um caso que merece uma observação. Então, nós temos muito aquele hábito de ver uma situação e dizer: a pessoa é vítima. Primeiro que aqui na Terra ninguém é vítima. Todos nós fomos algozes, seja num fato ocorrido nesta existência, seja num fato ocorrido na existência anterior. No capítulo anterior, sobre a casa mental, nós percebemos as condições que os espíritos perseguidores, de uma maneira implacável, faz sobre as suas vítimas. Logicamente, vítimas que ontem foram os algozes. E nós, enquanto não aprendemos a perdoar, ficamos no chamado círculo vicioso. Então vamos ver aqui o que aconteceu com esse homem. Era um homem que tinha um jovem, muito jovem ainda, que trabalhava com ele no seu comércio, tratava esse jovem como um filho, tudo do bom e do melhor, até que um dia esse jovem foi crescendo, foi tendo o seu instinto, e um belo momento, numa discussão, ele acabou estando sozinho com o dono daquele comércio, acabou matando. E ele matou, sabia onde tinha o dinheiro guardado, retirou uma boa quantia, mas não retirou tudo. No dia seguinte, deixou tudo ali, como se tivesse havido um crime, e ele procurou apagar todas as evidências. Pela manhã, ele viu que não estava aberto, porque ele havia muito bem planejado tudo isso, chamou um policial, entraram junto e viram que o homem tinha sido assassinado. Ele começou todo o cuidado, porque a família dele não estava ali, estava numa casa de campo. Mas ele conseguiu fazer de tal maneira que, perante o homem, em nenhum momento houve uma ideia de que ele poderia ter matado aquele senhor que tratava ele como um filho. A família, quando foi dividir a herança, também dividiu com ele, porque entendia que ele era tratado como um filho. Então veja, nós estamos falando aqui desse que era jovem, que matou uma pessoa para ter recursos, depois ele mudou para uma grande cidade, usou esses recursos num comércio próprio, porque ele tinha adquirido experiência, mas já no fim da vida, ele começou a ter, não é, de uma forma mais implacável, a perseguição deste que ele havia matado. Então, às vezes, quando a gente faz uma coisa errada, a gente diz assim: graças a Deus ninguém viu. Não precisa ninguém ver.
O pior tribunal que existe na Terra, o tribunal mais sério da Terra, é a nossa própria consciência. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou, perseverante, a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era sobre muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários, observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou uma jovem, de alma extremamente elevada, à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem, conservando as forças tenebrosas, acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio. Nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras, recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual de certo modo lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se. Então, dando continuidade naquela visão, não é? Ele foi para uma cidade grande, conheceu uma moça de um coração muito bom, que foi o que deu a ele um pouco de tranquilidade na formação de um lar. Tiveram 5 filhinhos maravilhosos, mas ele, logicamente, diante do crime que ele havia cometido, ele começou a ter momentos de depressões. Isso é natural. A depressão é natural para aqueles que guardam alguma coisa e fica durante toda a sua vida pensando naquilo. Ele sabia que o dinheiro que ele tinha era roubado, ele sabia que ele tinha matado uma pessoa que tanto gostava dele, tratava ele como um filho. Ele sabia de tudo isso. Eu lembro da questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência. Então Deus, na infinita bondade, permitiu que esse homem, que era um homem que passou pelo homicídio, ele se desligou do corpo, logicamente com aquela raiva, com aquele ódio implacável. Ele não tinha uma condição religiosa, não compreendia o perdão, e ele só tinha uma coisa em si: perseguir aquele que tinha feito isso a ele. E se uniu àquele homem. Então ele conta aqui, num determinado momento, que durante a noite, quando ele dormia, tinha pesadelos horríveis. Por quê? Porque
Quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo. E o nosso contato com o mundo espiritual é muito frequente. E lógico que toda vez que ele saía do corpo físico, o espírito estava à espreita dele e cobrava dele tudo isso. É quando ele voltava para o corpo todo assustado, tinha dias depressivos. Então, realmente, ele já começou a viver nessa própria existência. Isso não é uma coisa pertinente ao passado. Como a gente vê no Evangelho, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Aqui é causas atuais das aflições. Foi algo que ele cometeu nessa existência. Percebemos a atualidade da frase de Jesus quando ele nos fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Se naquele momento do diálogo ele não permitisse que a revolta, que esses sentimentos menos elevados falassem mais alto, poderia não ter cometido esse crime. Quando este personagem reencarnou, ele não veio com o destino de matar este homem, ele matou por um minuto impensado. Ninguém vem na ficha para matar ou para morrer desta forma em linhas gerais. Este homem teve a vida abreviada. E no mundo espiritual, ele se revoltou, porque ele tratou aquele jovem como um filho. E é natural que as nossas relações tenham os seus desafios e tenham as suas imperfeições por parte de todo mundo. Então, o que ele estava requerendo naquele momento, independente se era justificado ou não, nada justifica a morte de uma pessoa. Se ele se sentiu na obrigação de pegar uma parte, que arranjasse outros meios do que o meio que ele se viu. Porque agora já se passaram 20 anos, aproximadamente, estava casado, tinha 5 filhos, tinha uma bela de um patrimônio econômico, mas não tinha paz. Será que é preferível ter tudo isso e não ter paz do que ter uma vida mais modesta e dormir à noite? O que será que para nós é mais vantajoso? Porque ele estava há 20 anos comendo do bom e do melhor, há 20 anos tendo a oportunidade de ter uma vida economicamente elevada, mas ele não tinha felicidade. Ao passo que muitas vezes aquele que ganhava bem menos tinha uma situação inferior economicamente, tinha paz, alegria, vontade de viver. Então aqui nós vemos que aquela situação, custe o que custar, quero vencer, é prejudicial. Porque aqui nós vemos um homem que estava altamente refém de um espírito, que ele tinha todo o carinho, mas esse carinho e esse amor se converteram em ódio. Então, André, olha que coisa interessante o que é a evolução. Calderaro põe a mão espalmada sobre a fronte do enfermo e ele começa a descrever os pensamentos que passam pela cabeça do enfermo, que eram exatamente os pensamentos emitidos por aquele que estava o perseguindo naquele momento. Tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto, escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz então, respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma, agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente, intentava a fuga por todos os meios ao seu alcance, deitava-se
extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Fez característico movimento com o indicador e acentuou, repara os centros corticais. Aqui nós vamos ver que ele fala um pouquinho do cérebro, ele fala um pouquinho do córtex, mas nós vamos perceber que nada mais e nada menos ele quer dizer para nós que aquele homem não estava mais vivendo por si. Ele estava vegetando, poderíamos dizer assim, porque todo pensamento que transitava no seu pensamento era oriundo do pensamento da sua vítima, que tinha presa as suas mãos. Por que isso é possível? Porque Deus permite que nós tenhamos o livre-arbítrio. Podemos cometer um ato certo e podemos cometer um ato equivocado. Para cada um de nossos atos, seremos responsáveis, querendo sim, querendo não, e não é nós que fazemos a escolha, mas é a lei natural que nos impõe diante da criação de Deus. Nós estamos vendo aqui uma pessoa que criou uma situação. E como nesses 20 anos ele nunca se preocupou com a parte espiritual, ele nunca se arrependeu do crime que ele cometeu. E a única preocupação que ele tinha é o dinheiro, dar uma facilidade para os filhos, uma facilidade para a esposa. E começou-se a perceber, e Calderaro chega a dizer num determinado momento, que os médicos estão preocupados porque não conseguem diagnosticar nada. É como, por exemplo, a grande maioria das pessoas que estão no hospital psiquiátrico. Podem fazer os exames mais complexos, os exames mais elaborados, pelos equipamentos mais modernos, não dá nada. E por que não dá nada? Porque são esses fios tenuíssimos, que são fios muito finos que interligam o perispírito do desencarnado para com o perispírito do encarnado. E é aqui que as coisas se complicam. Porque se nós tratarmos apenas no campo da psiquiatria, no campo da psicologia, como nós tivemos uma explicação no capítulo anterior, que é a casa mental, não vamos chegar a lugar algum. Se não conseguirmos associar isso à ciência espiritual. Nós vamos perceber que André Luiz já está falando isso para nós desde o livro Os Mensageiros. Ele fala mais um pouco, Obreiros da Vida Eterna. E agora, no livro que nós estamos estudando, No Mundo Maior, ele vai levantando a ponta do véu, esse leque importante para entendermos esse ciclo entre a vida física e a vida espiritual. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico, as células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro esclarecendo. Aqui então nós estamos começando
haver um fato interessante. Nós estamos falando agora de Dr. Carlos Chagas. Talvez, na sua época, considerado um dos maiores sanitaristas que o planeta conheceu. Não foi apenas o Brasil, ele representava o Brasil na área científica. Ele representava o Brasil, André, diante dos movimentos do governo, que era convidado pela sua inteligência. Olha como ele se expressa, André. Admirado, aquele maravilhoso mundo microscópico, as células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas. Ou seja, veja que coisa fantástica. Ele está olhando agora o âmbito espiritual, que os médicos não conseguem se atentar a essa condição, não consegue visualizar. Ele mesmo chega a dizer: eu não sei nem o que perguntar a Calderaro. Olha, um cientista da envergadura de doutor Carlos Chagas, esse era doutor. Porque hoje a grande maioria dos médicos não são doutor. A grande maioria dos advogados não são doutor. A grande maioria dos engenheiros não são doutor. Diga de passagem, doutor é aquele que tem título de doutorado. E são poucos médicos que verdadeiramente deveriam usar o DR. Porque são poucos que realmente estão na condição de professores, grandes cientistas, e estudaram muito para chegar a essa condição. Então, Carlos Chagas, na sua simplicidade que ele adquiriu agora, André, no mundo espiritual, ele começa a se indagar quais são as perguntas que eu vou fazer a Calderaro para entender tudo isso. E isso nós também verificamos dentro do próprio centro espírita. Nós vemos que há um grande distanciamento entre o corpo de trabalho de um centro espírita em comunicação com a direção espiritual do centro. Não é apenas este cenário. Se nós estivéssemos diante de um espírito, a maioria das pessoas questionariam questões triviais do dia a dia, situações familiares, situações financeiras, situações do futuro. Poucas pessoas sabem verdadeiramente perguntar. Poucas pessoas sabem verdadeiramente indagar. Igual Allan Kardec. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos dá uma aula do que é perguntar. Ele pergunta, por exemplo, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, que é Deus. Onde está escrito a lei divina? Ele pergunta o que representa isto, como faz aquilo. O jogo de palavras, ele modifica muito a resposta que vamos obter. Nós tivemos um sábio que foi Chico Xavier e muitas pessoas não souberam aproveitar a sabedoria daquele homem e ficavam presos a questões de palavras. As pessoas não discutem ideias, as pessoas discutem terminologias, as pessoas estão apegadas às letras, às formas. E o dia que nós aprendermos a discutir ideias com esses sábios que passaram entre nós e que hoje estão no mundo espiritual, naturalmente, seja no assunto que estamos abordando hoje, ou seja em qualquer assunto, quando vamos conversar de um assunto, não podemos ter fanatismo, partidarismo, e não podemos ir com uma ideia pré-concebida achando que apenas aquela ideia pré-concebida é a verdadeira. Porque o mundo muda e as ideias também mudam, as inovações mudam, as verdades da ciência mudam, as verdades religiosas mudam. E quando eu tenho uma ideia pequena, o meu certo é o certo, eu não debato, porque eu exponho o meu ponto de vista. O outro pode falar, mas eu não estou aberto à modificação. Então, realmente é uma questão interessantíssima.
Estamos diante do órgão perespiritual do ser humano, adheso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios, renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se, no plano da crosta, às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios, ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o, consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento do homem civilizado. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo, que modela as manifestações do campo físico, e reconhecemos que todo o aparelho nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta, da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Aqui nós vamos perceber a grande contribuição que Hippolyte Léon-Denis Rivail nos traz, o grande pedagogo do século XIX, com a ideia do perispírito. As religiões sabem que existe a vida
após a morte. Não só que o católico tem a visão do céu, do inferno, do purgatório, os nossos irmãos evangélicos vão se recorrer a um versículo do Velho Testamento, quando diz que nós vamos ficar dormindo até que as trombetas possam soar, e quando as trombetas tocar, nós vamos nos levantar e vai haver a separação do bom e do mal. Ou nós também temos a ideia dos nossos irmãos, que é uma comunidade muito grande, os nossos irmãos muçulmanos, que seguem o Alcorão. Também tem uma visão de que, se eles defenderem o seu povo, estarão sentados ao lado de Alá. Então nós percebemos que faltava uma palavra para interligar a esse conjunto. O que é a vida? O que é a morte? O que é estar no plano físico? O que é estar no plano espiritual? Quando estamos no plano espiritual, como é o nosso corpo? E era isto que até hoje ninguém havia explicado. Então Allan Kardec vem trazer para nós a ideia de que, quando nós estamos ligados ao corpo físico, nós temos o espírito, que é considerado uma centelha divina, uma flama. Ele tem um corpo que se chama perispírito. O perispírito é exatamente uma roupa similar à que nós estamos usando, que é o nosso corpo físico, aonde o nosso doutor Hernani Guimarães de Andrade define como MOB, modelo organizacional biológico. Bom, há muitas pessoas que imaginavam então que o espírito era como o Gasparzinho. Eu acho que todo mundo já assistiu aquele seriado, quando nós éramos crianças, o Gasparzinho, um fantasminha, não é? Onde ele estava todo de branco. Hoje não, nós estamos vendo que o perispírito é exatamente fiel ao nosso corpo físico, inclusive os nossos órgãos, inclusive toda a nossa composição do corpo físico. Então aqui agora já dá para entender mais claro, não é? Que quando nós estamos espírito, perispírito e corpo físico, nós vamos nos chamar alma. Uma alma que é um espírito encarnado. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós somos espírito, aonde temos o perispírito com o corpo perispiritual. Toda a comunicação mediúnica, nos 70 tipos de comunicação mediúnica, ou 70 tipos de manifestações mediúnicas realçadas, explicadas em O Livro dos Médiuns, toda ela é de perispírito para perispírito. Então aqui Calderaro vem dar uma lição para André Luiz sobre o perispírito, aonde está residindo todo aquele momento, vamos dizer assim, aquele momento onde o espírito declina aquela raiva, aquele ódio, envolvendo a sua presa, e aonde o corpo da sua presa não está sinalizando nada que os médicos possam constatar como doença. Continuando a leitura, verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam, acaso, duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? O instrutor percebeu minhas perquirições inarticuladas, porque prosseguiu sereno,
como a responder-me. Conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Então aqui nós já vemos um comentário em que Calderaro diz a André que as suas questões são legítimas, de um observador, de um cientista, de uma pessoa que está procurando o conhecimento e que ele, em outros tempos, também formulou estas mesmas questões. E aqui ele diz que nem o sábio mais sábio conseguiria afirmar onde termina a matéria e começa o espírito, ou vice-versa. Cada pessoa é uma pessoa, cada organização é uma organização, cada corpo físico trabalha de um ritmo, cada órgão vital trabalha no seu tempo e no seu espaço. Então nós começamos a ver como é que Deus, ele na sua criação, ele fez realmente cada pessoa diferente uma da outra, não apenas na fisionomia, mas também por dentro do nosso corpo físico. Aqui ele nos dá um panorama, nos dá uma visão, nos dá uma abrangência da ligação que tem no corpo físico e o corpo perispiritual. Eles são espelho. Quando nós afetamos um, automaticamente atingimos o outro. Então nós começamos a perceber, é interessante, quando alguém agride o nosso corpo físico, não necessariamente agrediu-se o perispírito. Mas quando sou eu a agredir o meu corpo físico, automaticamente eu agrido o meu perispírito. Olha que colocação interessante. Vamos supor que alguém intencionalmente me deu uma facada e danificou alguma parte orgânica física. Não necessariamente comprometeu o meu perispírito. Agora, se sou eu a desencarnar por uma facada que voluntariamente eu dei em mim mesmo, naturalmente eu prejudico o meu perispírito, porque foi uma ação voluntária minha para comigo mesmo. Então nós começamos a ver as nuances, começamos a ver os casos diferentes uns dos outros. Continuando a leitura.
Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida, continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, por intermédio dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cisciparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhe o espírito de obediência e de coletividade, na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir no fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Aqui então, André, nós começamos a perceber que Calderaro começa a perceber que André Luiz estava como um peixe fora d'água, sem entender absolutamente nada os princípios que ocorrem diante do perispírito. Então nós percebemos que André Luiz está fazendo aquele papel de aprendiz. Lembre-se que no começo ele estava ansioso para que Calderaro desse a ele alguns exemplos. Calderaro diz: não, nós vamos aprender juntos, porque você precisa ver na prática aquilo que, se eu te ensinar na teoria, não vai ter o mesmo valor. Então André Luiz, ou seja, Dr. Carlos Chagas, está estarrecido com uma ciência espiritual totalmente nova e começa a perceber que realmente a ciência humana é muito limitada. E nós, André, estamos vendo isso hoje com o advento que nós tivemos já há meses da pandemia, onde pôde se provar e se comprovar que realmente os maiores infectologistas, que achavam-se grandes bambambãs, chegaram a uma conclusão que não sabiam nada. Uma conclusão de que a cada dia, quando eles achavam que estavam perto de achar, por exemplo, um remédio ou uma vacina, eles tinham novidades. Então nós percebemos que isso demonstra que Deus promove isso para que nós possamos perceber o tamanho da nossa pequenez. O que nós estamos vendo, Dr. Carlos Chagas, agora na condição de um nome pseudônimo, André Luiz, diante das consequências do perispírito, que pode agir do perispírito do desencarnado em cima do perispírito do encarnado, ele começa a ver o estrago que se faz. E ele começa a perceber a sua pequenez. Associando-se esses dois quadros, o atual e o da experiência que Dr. Carlos Chagas nos narra, como André Luiz agora, é exatamente isso. Nós não sabemos absolutamente nada. Então nós estamos aqui nos adentrando num campo que é o campo espiritual
e precisamos avançar e muito nesse estudo. É um assunto apaixonante. Cada obra de André Luiz, nós vemos noções diferentes, nós vemos rumos diferentes, aprendemos sempre muito com matérias diversas, associando-se ao que Allan Kardec nos deixou no Pentateuco kardeciano, e este livro não poderia ser diferente. É um assunto apaixonante, o cérebro, a casa mental, e já aproveitamos para convidar a todos para assistirem o vídeo a seguir a este, que é a continuidade do nosso capítulo. Nós ainda não acabamos o estudo em que estamos vendo este personagem que matou o seu antigo chefe por conta de um valor irrisório, materialmente falando, e a sua consciência começou a lhe perseguir juntamente com aquele companheiro que se fazia feição de um pai que não lhe perdoou. Então, quem está acompanhando o programa de hoje, não deixe de acompanhar o próximo vídeo que compõe este capítulo, para que possamos encerrar o capítulo 4 compreendendo um pouco mais sobre o cérebro físico, o cérebro espiritual. Agora, já caminhando para o encerramento do nosso programa, eu tenho algumas dicas e alguns recados para o nosso telespectador. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Fica na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. E muitas pessoas vêm acompanhando o trabalho nosso, do nosso querido Sérgio, e muitos podem estar formulando: eu gostaria de ajudar o centro. Uma das formas que tem de ajudar o centro é adquirindo uma das obras que temos na loja virtual, seja de minha autoria, seja de outros escritores, de outros médiuns. Você adquirindo uma obra, você estará ajudando diretamente as atividades do centro. Loja acaminhodaluz.com.br. Se você quiser entrar em contato conosco, o e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandré2@yahoo.com.br. Ou, se preferir, o programa tem um WhatsApp 19 997782794. Quem reside fora do Brasil colocar mais 55 ou 0055. E ali você vai poder mandar sua mensagem ou mandar o seu nome e a sua cidade para que o seu nome possa fazer parte da lista de transmissão. E o último convite é envolvendo o próprio YouTube que você já está nos acompanhando. Nós gostaríamos de pedir o seu like, o seu comentário no vídeo. Nós gostaríamos de pedir que compartilhasse, que divulgasse, que se inscrevesse. O canal é monetizado e toda a renda que entra é revertido para as atividades que nós temos. Então, quanto mais divulgarmos o canal, quanto mais visualizações nós tivermos, mais comentários, mais likes, mais ajudarão nesse projeto. E você é uma peça fundamental para que possamos alcançar as nossas metas. Queridos amigos, que alegria! Queria, no encerramento de mais esse programa, agradecer o seu carinho e a sua audiência. E também agradecer as mensagens que temos recebido de estímulo e de coragem. Gratidão. Encerramos pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, que será a continuidade desse capítulo 4. Muita paz a todos e até o próximo programa.